Olá, esse é o Boletim do Observatório da Comunicação Institucional, um canal voltado para as considerações e pensamentos sobre a comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto e aqui a gente destaca matérias do portal OCI. Bom, vamos lá, professor. Hoje o tema é Employer Branding, um tema que está bastante em alta, principalmente depois aí do advento da pandemia, que trouxe muita movimentação para dentro das organizações, e cada vez mais se fala em employer branding, porque cada vez a gente pensa em como melhor recrutar, melhor selecionar profissionais para dentro das nossas empresas, né, das nossas organizações. E para isso eu trouxe dois textos. O primeiro, a coluna da Alígia Leite, com o texto O que é Employer Branding e para que serve, e depois um artigo do Igor Gavazzi, que é Employer Branding, uma peça fundamental na cultura organizacional das empresas. Bom, os dois textos trazem abordagens distintas sobre Employer Branding. A Lígia Leite, ela fala bastante sobre os elementos do Employer Branding e o que a gente pode absorver enquanto organização para conseguir, de fato, desenvolver essa área, né? Desenvolver esse tema dentro da organização. E depois o Igor ele traz de uma forma muito didática algumas sugestões, na verdade, quase que um passo a passo de como a gente pode começar um projeto de Employer Branding na empresa. Acho que a grande sacada dos dois é essa consciência de que employer branding tem que estar alinhado de uma forma muito honesta e muito direta com a cultura organizacional, e de que, de fato, isso tem que refletir o interior da organização, tem que, de fato, refletir ali o que a organização é no seu dia a dia, porque senão o employer branding ele cai por terra. E aí a minha pergunta, professor, o que o senhor acha do tema, principalmente do porquê ele estar tão relevante nesses últimos tempos? Bem, nós tivemos um fato que afetou muito a todos nós e o mundo inteiro e as organizações, que foi a pandemia. Esse, muitos aprendizados, né, vieram. Por exemplo, no Brasil havia um preconceito com o trabalho remoto. Remoto. E esse preconceito caiu, porque verificou-se que é possível trabalhar bem e, em alguns setores, até a produtividade aumentou, que é alguma coisa contra-intuitiva, porque no passado as pessoas tinham uma convicção de que o sujeito em casa seria muito distraído pelo ambiente familiar e de outras pessoas e tal, e outras obrigações, todo mundo tem obrigações em casa, e também interrupções inesperadas, que no ambiente empresarial isso é reduzido, né? Então, está acontecendo um fenômeno muito sério nos Estados Unidos das pessoas não quererem voltar aos escritórios. E eu acho que até aqui no Brasil isso também vem acontecendo. É que lá a coisa está muito Muito em forte destaque. e já tem algumas matérias com medidas, né? Medindo o fenômeno. Talvez até aqui já tenha e tenha me passado despercebido, mas as pessoas gostaram de trabalhar remotamente e muitas empresas querem que as pessoas voltem. Então, nós ainda estamos vivendo isto neste momento. A, a marca Forte, né, como empresa empregadora, tem aí uns 20 anos a coisa do Great Place to Work, né, que é uma cultura de melhores empresas para se trabalhar. Isso veio Exato. também junto com uma outra pesquisa que surgiu no InterScience, das mais admiradas, e as empresas mais admiradas havia um peso muito grande na questão interna. Se você se sentia bem, o ambiente, o acolhimento das pessoas na organização, hoje está
absolutamente na pauta diversidade e inclusão, até a criação de cargos específicos para tratar disso. Então, a empresa que não cuidar disso, ela corre mais risco de perder talentos. É claro que nós já falamos até aqui, acho que num dos programas nós falamos sobre isso, que as pessoas hoje ficam menos tempo nas empresas, as gerações cada vez mais jovens permanecem menos tempo em empresas, né? Então, nós já tivemos médias de 5 anos, depois médias de 3 anos e meio, agora a gente está beirando os 2 anos. Então, para você reter um talento, eu vou encerrar o comentário assim, a questão da atração de talentos, se for mentirosa, vira propaganda enganosa, né? Se for realmente um reflexo da cultura organizacional, aquilo que faz dizer que tem, se consegue não só atrair, mas reter, que é o grande desafio. Eu vejo o employer branding como essa grande estratégia, lógico, no primeiro momento de atrair, mas pensando como o senhor nesse sentido também de reter o que eu tenho, né? Igual o senhor falou, com pessoas trabalhando cada vez menos tempo na empresa, como que eu cuido dessa retenção? Ou melhor, como que eu aproveito da melhor forma esse período que esse funcionário fica dentro da organização? E como que eu trabalho a minha marca, né, nesse período, seja ele antigamente maior ou agora, né, que é o que a gente vive, que é um tempo menor, né? Mas, professor, vou pedir para a gente segurar um pouquinho nossa conversa aqui. Você que está acompanhando também a gente, aguarda um minutinho que a gente volta já já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltamos para o segundo bloco do Boletim do Observatório da Comunicação Institucional e o tema de hoje é Employer Branding. Bom, a nossa conversa vem caminhando, né, dizendo da importância do Employer Branding. E aí eu vou até chamar uma atenção aqui do artigo do Igor Gavazzi. Ele faz alguns apontamentos, quase que um passo a passo de como implantar, né, um cenário, um projeto, um programa de employer branding. E ele diz, professor, que a primeira coisa é entender a situação atual da empresa, falando de benefício, liderança, da gestão, do institucional. Eu acho que isso é muito interessante, principalmente pensando, né, nessa conversa que a gente já vem desenvolvendo, que é pensar que a empresa, lógico, ela tem que desenvolver a marca para o externo, para aquele candidato que ainda é candidato, mas isso tem que estar muito atrelado com uma realidade da empresa. Nesse sentido, professor, para quem trabalha com employer branding, e pensando nessa questão de que a gente tem que construir de dentro para fora, que conselho que o senhor daria para esse profissional que está trabalhando nessa área? Eu diria que ter alguém com experiência, tem que ser um pleno ou um sênior, porque ele tem já que estar bem ciente, conhecedor da cultura. Uhum. Ele vai transpirar isso no próprio processo. Mesmo que seja automatizado, ele vai imprimir ali, se ele redige as perguntas, se ele pensa no speech, ou se ele contrata a avaliação psicológica, ele vai conseguir colocar a cultura ali. Essa questão do diagnóstico, primeiro passo, e é uma coisa que tem muita ligação, nós vamos falar daqui a pouco do índice de transparência ativa, essa é fundamental, atividade básica de quem vai trabalhar com comunicação organizacional, né? Esse diagnóstico inicial. Então, Uhum. isso é fundamental. Agora, com o carro andando, para consertar o carro em movimento, você precisa de senioridade, né? Alguém que conheça bem para poder, como dizem os músicos, né? Plug and play.
Tem que chegar no palco, colocar e tocar, não pode ficar afinando, acertando, olhando para a câmera onde está. Já tem que estar tudo pronto para. Às vezes a necessidade do recurso humano é urgentíssima. Você não tem tempo de fazer processos de contratação longuíssimos. Uhum. Então, isso é uma dificuldade que precisa ser endereçada. Sim, falando de cultura organizacional, faz todo sentido. Tem que ser alguém já ambientado e já imerso nesse organismo, justamente para conseguir explorar ali o que a empresa tem de melhor, e trazer esses conceitos, né? Trazer essas imagens para o profissional que está ali no processo seletivo, né, professor? E tem que ser uma pessoa realmente profundamente conhecedora de gente, porque você às vezes saca que uma coisa que você nem tinha pensado em falar da empresa, você descobre que para aquela pessoa ali aquilo é muito importante. É, enfim, coisas prosaicas, como o posicionamento da mesa, é, tem uma janela, você vai ter que trabalhar com aqueles auriculares, ou se você Uhum. pode pôr e tirar. Enfim, se você tem que usar algum tipo de uniforme ou de um vestuário, como eles dizem, né, um dress code, Do dress né? code. Você tem uma, 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 uma norma. Isso cada vez é mais livre, né? Mas há empresas que expressam e exigem uma série fazem exigências, vários requisitos. O senhor falou um ponto muito importante, para mim isso é muito importante. São profissionais que precisam entender de pessoas, então, lógico, é uma área ali totalmente atrelada ao RH, e lógico, o RH por si só já é uma área que pensa nisso, mas dentro do employer branding, a gente tem que pensar que a gente está conversando com pessoas, né? E isso é tão nato de relações públicas, que é difícil nesse momento, agora, nessa conversa, desassociar a figura das relações públicas com o employer branding, né, professor? Não, a gente sabe, né, que digamos, uma empresa que não sabe nada de RP, mas o germe da atividade de RP ela aparece lá no RH, porque é quem lida com as pessoas, quem precisa fazer uma comunicação interna, né? E aí a roda começa a girar. Tem uma coisa histórica que é o manual da Ródia, era um grupo francês, né? Rony Poulenc, no Brasil, emitiu uma política de comunicação que foi considerada exemplar a ponto de virar livro. Nós temos um documentário no Observatório e entrevistamos o Walter Nori, é o profissional que implementou isso, é um programa de portas abertas, muito interessante. Vamos ver se a gente cria a oportunidade de linkar isso para quem aqui está nos vendo. É histórico. Então, trata-se de gente e aí eu acho que o RP está bem equipado. E se a pessoa de RH vem de uma formação ou de contabilidade ou de administração muito dura, vamos dizer assim, entre aspas, ela vai precisar aprender um pouco de relações públicas, seria bom para o desempenho dela, uma pós-graduação, alguns cursos de extensão, seria algo interessante. Porque a todo momento a gente está falando de relacionamentos, né? E eu acho que essa é a Sim, grande sacada do Relações Públicas, inclusive está no nosso nome, né? exatamente. É impressionante que ainda haja, em alguns meios, a discussão sobre a compreensão ou não do que a gente é e do que a gente faz. Por isso, também, as escolas e as entidades, e nós aqui somos no Observatório,
parte desse ambiente, nós temos que continuar sempre repetindo os nossos propósitos, a nossa missão, as nossas metas, ou os nossos meios de fazer as coisas, porque, enfim, é permanente. Não é uma coisa que alguém devia querer que já está terminado, já está pronto, todo mundo sabe. Não é assim. O senhor tem razão. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos segurar aqui rapidinho. A gente volta no próximo bloco, pessoal. Bom, chegamos ao terceiro bloco do Boletim do Observatório da Comunicação Institucional. E agora, ainda falando um pouquinho de Employer Branding, vamos para um tema que é um pouco mais abrangente. Vamos falar de branding, vamos falar do Índice de Transparência Ativa. Professor, para esse episódio, nós selecionamos 2 itens da segunda tática. Agora entramos no outro tema da segunda tática, que é branding, que são os itens marca e símbolo, os dois pensando na adequacidade desses itens. O que o senhor poderia explicar para a gente, para esclarecer agora essa nova tática que a gente apresenta aqui no boletim? Bom, o manual, né, compõe-se de um exame, e todos esses quesitos, né, 200 deles, e nós estamos hoje no 11º, né, nós começamos falando isso no início da série de programas, e são táticas, são todas as táticas que as organizações adotam e que a gente precisa revisar quando faz um exame em profundidade. Então, essa 11ª tática é a adequacidade da marca. Então, o auditor, né, como nós pensamos, né, um profissional, um consultor que vai fazer esse trabalho, ele vai verificar se a marca que foi criada, às vezes, muito tempo atrás, que tem submarcas, que já foi objeto de atualizações, enfim, ele vai olhar a adequacidade dessa marca ao seu mercado, ao seu ambiente, ao seu público alvo. Né? Será que ela se adequa bem a, entre aspas, vender o que a empresa se propõe? É claro que também não podemos esquecer que podemos falar de marca institucional e marca de produto. Né? Se você pega um gigante como a Procter & Gamble ou a Unilever, essas marcas que são fortíssimas, elas têm submarcas. Vamos lembrar aí de 2, né? Para ficar no setor de sabão em pó, né? Tem o Ariel e tem o Omo, né? Então, enfim, a marca é um patrimônio intangível, mas não é por isso que não tem valor. Pelo contrário, hoje talvez seja o que mais vale. É mais importante você ter uma marca bilionária do que uma fábrica, um monte de caminhões e máquinas. Enfim, é muito interessante essa questão de avaliação de marca. É um capítulo outro, poderia ganhar um sistema do mesmo tamanho do Índice de Transparência Ativa. E a 12ª, já emendando, estamos falando aqui da página 132 do manual, e agora da página 134, porque vocês sabem, cada item tem 2 páginas no manual. A página que fica à tua esquerda é a página de descrição do item, e a página à direita é onde você lança
a nota, o score que você vai atribuir no seu exame. Então, o 12º ponto é a adequacidade do símbolo. Essa marca tem um símbolo, não é? A gente está muito acostumado a falar em logomarca, a ouvir esse termo, né, que teria assim uma palavra e um desenho, né, para ser bastante simplificada a minha fala. Se nós lembrarmos a história da Nike, aliás, há um filme muito interessante, né, que eu não me lembro o título em inglês, é alguma coisa como A História por Trás da Marca, é um filme recente. Acho que até tá no Netflix. Da dupla de amigos, né, o Ben Affleck e o Matt Damon, e eles contam uma história real da Nike, né? E a Nike sempre vinha com o seu logo naquela letra que foi escolhida, né, em itálico, deitadinha, e o símbolo, né, fazer para cá, né, é o swoosh, né? Ganhou até um nome, né? Swoosh. Tem outras pronúncias também por aí. Mas depois o Nike sumiu, ficou só o símbolo. Durante um bom tempo ficou o slogan no lugar, Just Do It, e depois ficou só o swoosh, que diz tudo. Enfim, é muito interessante e esse tipo de análise tem que ser feito no exame que nós estamos propondo aí no Observatório da Comunicação Institucional. Muito bem. Professor, o editor já está chamando a gente aqui, que está no horário, mas espero, bom, por mim aqui a conversa sempre é muito válida, muito engrandecedora aqui da minha parte, sempre aprendo muito. Espero que para quem está nos assistindo também tenha valido aí a pena acompanhar a nossa conversa, né? Nossos um pouco devaneios, um pouco uma conversa crítica, né, Muito professor? bom. A gente tem essa Bom. possibilidade de ter essa conversa mais livre aqui. Bom, agradeço a você que está nos assistindo, professor, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e pelo aprendizado. Eu que agradeço também, lembrar a todos que estamos em todas as redes sociais. Até o próximo programa. Até. Tchau. Tchau, tchau.